E aí, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Nesse vídeo a gente vai falar sobre gerenciamento de risco, especialmente para mesas proprietárias de futuros, tá? Então, o que é o dimensionamento da posição de futuros, né? Que a gente vai estar negociando. Ao invés de lotes, que a gente está acostumado no Forex, a gente vai estar trabalhando com contratos, tá? Então, cada ativo, cada índice ali, ele vai ter uma maneira de calcular o contrato, tá? Então vamos estar falando sobre dimensionamento da posição. Como que eu sei o lote, no caso o contrato, né? Que eu tenho que entrar de acordo com o meu capital de risco, certo? Então vamos lá. O dimensionamento da posição, né, é a quantidade de dinheiro, ou seja, o valor em dólar que você deseja arriscar, dividido pelo valor do contrato por ponto e dividido pelo ponto de risco, né? No caso, o SL. Um exemplo, você vai arriscar $800, tá? Tá disposto a arriscar $800 com um stop de 20 pontos no Nasdaq, no mini, né? Mini Nasdaq, tem um mini e um micro, tá? Ou seja, tu vai pegar o valor em dinheiro, vai dividir por 20, que é a alavancagem dele, e vai dividir novamente por 20, né? Que seria daí o tanto de stop. Ó, o valor dividido pelo valor de contrato por ponto, Nasdaq é 20, né? E vai dividir esse valor novamente por 20, que é o contrato que vai surgir. O 20 final aqui é os pontos que está utilizando. Se colocar 25 pontos da tua operação, tu divide no final por 25. Ou seja, seria 800 dividido por 20 dividido por 25. E assim sucessivamente, o último aqui divisório, pelo tanto de pontos que você colocaria, tá? O que eu gosto de fazer muito? A gente tem uma ferramenta que é de projeção tanto de venda, a long, né? E a tanto de compra e de venda, né? Que a compra é long e a projeção de short, né? Que é de venda, né? Então, a gente tem aqui essa região, que foi uma negociação que eu fiz, tá? Então, a gente tem aqui 20 pontos, né? E a gente tem a quantidade que eu desejo perder, tá? O que a gente faz? Tá? O que eu gosto muito de utilizar? Vou pegar aqui. Eu gosto de pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos no gráfico aqui. Em vez de tu ficar fazendo cálculo direto, a gente sabe que time de execução para nós é muito importante. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa ferramenta aqui, ó, seja de venda ou a de compra, dá 2 cliques nela, vai abrir aqui, ó, posição comprada. Aqui vai estar zerado, tá? Vamos, ó, ela vai estar assim, ó, quando vocês colocar, tá? Vai estar zerado, ó, vai estar 1000 e tudo mais. Eu vou deixar aqui que eu já tenho calculado, tá? Ó, você vai pegar o tamanho da tua conta, o drawdown. Por exemplo, na minha da Apex, eu tenho uma conta de 250k na Apex. O drawdown máximo da minha conta é $6.500. Ou seja, se eu bater $6.500 negativo, eu perco a conta. Estourei o drawdown máximo, certo? Perfeito. Ah, o meu drawdown máximo é 3.000. Tu coloca 3.000 aqui, tá? Aqui, tamanho de lote, você não vai mexer. Você vai mexer aqui, ó, risco, tá? Mais pra frente eu já vou falar sobre essa questão como e não colocar tantos porcentagem em cada operação, perfeito? Mas vamos focar somente primeiro aqui. Então aqui eu decidi que eu vou arriscar 10% do meu drawdown total em cada operação, ou seja, por negociação, por trading, eu vou estar arriscando somente 10% dos 6.500, ou seja, 6.500 dólares eu tenho de drawdown máximo, eu vou arriscar somente $650 por operação. Perfeito? E eu coloco aqui, eu quero arriscar menos, eu quero colocar 5. Perfeito, então ele vai dar aqui, ó. Tu coloca 5, tá?
salva aqui, ó, salvar como, daí coloca o modelo que tu quer, tá? Eu deixei aqui o modelo que eu tenho para a conta da Apex, perfeito? Então, o drawdown máximo da minha conta, que é 250k, é 6.500, então eu só posso perder no máximo 6.500, e eu decidi, por gerenciamento de risco meu, colocar 10% sobre o drawdown. Aí dá um OK normal, e quando vocês estiverem posicionando aqui, ó, o de vocês, por exemplo, ó, vou colocar aqui na minha entrada que eu fiz, certo? Ó, em vez de 20 pontos que era, que aqui, ó, eu vou colocar 60. Ou seja, aqui ó, na quantidade, ele vai me dar o tanto de lote que eu preciso entrar. No caso ali dos 20 que eu tinha, o certo era lote 2.5. Como não tem o contrato, certo, o contrato, perdão, ainda me confundo com lote por conta do Forex, mas entre outras partes é a mesma coisa. O tanto de contrato que eu precisaria entrar, ou seja, 2,6 contratos. Eu entrei com 3, porque eu arredondei, tá? Perfeito. Ah, eu quero deixar 2, beleza. Vai riscar menos, tá tudo certo, não tem problema. Ele vai dar aqui, ó, diretamente. Ah, eu vou colocar o stop um pouco mais longo. Eu vou deixar aqui embaixo. Olha, vai dar 1.18, ou seja, um lote, porque ele é sempre número inteiro, não é número fracionado. Tu não consegue abrir um lote e meio, dois lotes e meio, 2,6, 2,4. Tá, ele é sempre inteiro. 1, 2, 3 e por assim em diante. Então, eu já tenho aqui, ó. Se eu colocasse o stop desse tamanho, eu teria que entrar com um contrato. Um contrato referente a esse stop aqui seria os 650 dólares de risco, que seria os 10% dos meus drawdown. Total, perfeito? Na venda, mesma coisa, não tem segredo. Tu vem aqui. Ah, eu tenho aqui novamente 6.500. Ah, eu quero colocar 5%. Tá? Ou aqui, vamos lá. Eu quero colocar metade, eu quero riscar menos. 5%. Ó, tá vendo que os mesmos 1 ele passou para 1,5? Ó, aqui seria um contrato, né? Se eu coloco 10%, que é o que eu gosto de negociar, fecharia 2 contratos. Ou seja, ele já me mostra aqui diretamente a quantidade de contrato que eu preciso entrar para aquela posição. Para mim não ficar fazendo cálculo, essas coisas. Então é muito mais rápido, muito mais simples dessa forma, tá? Então vamos voltar aqui pro nosso slide aqui. Existem 3 tipos de níveis de risco que eu considero, tá? Então vamos lá. O nível de risco mais baixo, né, é o que tu vai arriscar menos, ou seja, 5% do drawdown. Aqui, em vez de 10, que é o que eu negocio, eu colocaria 5, tá? O intermediário, que é o que eu costumo negociar, que são 10% do meu drawdown, tá? E o nível mais alto, que é um pouco mais arriscado, né? O nível mais arriscado de todos, é 20% do drawdown. Ou seja, aqui não seria 650, seria 1.300, tá? De risco por operação. Porque eu colocaria 20 aqui e automaticamente ele mudaria. Em vez de 2.6 lotes aqui, ele seria 5.2 aqui. Perfeito? Vamos lá para os exemplos. Por exemplo, eu vou colocar o exemplo da minha conta que é 250k. O drawdown máximo dela é 6.500. Então, o limite que eu posso perder é 6.500 dela. Perfeito. Se eu for negociar no nível mais baixo, né, menos arriscado, tu pega o valor do drawdown máximo que tu quer, multiplica pela porcentagem, que é essa daqui do drawdown que tu quer, vai dar um valor em dinheiro, que seria os 325 dólares por negociação. Ou, se tu quiser saber, quantas perdas seguidas eu consigo ter com esse gerenciamento para poder estourar a conta. Você vai fazer isso daqui, ó. Você vai pegar o valor em dinheiro, né, que é o do teu drawdown máximo, vai pegar o valor que deu aqui dos 5%, né, depois ele está multiplicado por 5%, e vai dividir, ou seja, tu pega o valor do drawdown máximo, divide pela porcentagem, pelo valor em real, né, em dólar no caso, né,
que deu os 5%. Ou seja, 6.500 dividido por $325, que fecharia 20 perdas seguidas. Ou seja, para mim estourar a conta, eu preciso de 20 perdas seguidas. É um bom gerenciamento, né? Para quem tem menos win rate, a taxa de assertividade é menor. Então, tu pode trabalhar com esse tipo de nível aqui, tá? Vai demorar um pouco mais para tu fazer a negociação, depende muito também do risco-retorno que tu busca, enfim, mas é um gerenciamento mais moderado, tá? O nível intermediário, que é o que eu sempre negocio, que é o 10%. Ou seja, você pega o drawdown máximo da conta, multiplica por 10%, né? Para saber o valor em dólar. Dando esse valor em dólar, tu vai riscar $650 por negociação. Ou, em outras palavras, 10 perdas seguidas eu tenho para poder estourar a conta. Se eu perder 10 vezes seguidas sem ter nenhum ganho e começar a fazer equilíbrio do meu gerenciamento, eu perco a conta. E aqui é um nível mais alto, tá? Que é um nível mais avançado de gerenciamento, um gerenciamento mais arriscado, né? É o de 20%, ou seja, $1.300 por operação. É o valor do drawdown máximo vezes 20% que vai me dar o valor em dinheiro. Ou, em outras palavras, eu tenho 5 tentativas seguidas, ou seja, 5 perdas seguidas, né? Para ter a conta estourada. Se eu perder 5 vezes seguida, com esse gerenciamento aqui, arriscando $1.300 por negociação com uma conta de 250k, eu perdi a conta, certo? Agora a gente vai estar falando sobre os níveis de baixo risco. Quando a gente negociar as condições de baixa probabilidade, tá? A gente negocia, ou seja, seção asiática, onde não tem tanta volatilidade, onde o teu trade insiste. Todo mundo tem um operacional. Se você não opera os conceitos de ICT, você opera do seu jeito. Você tem uma negociação que você sabe que tem uma probabilidade mais baixa de ter acerto e uma mais alta, outra mediana. Então, isso tu vai vincular com o teu operacional, tá? Não é necessariamente aqui só de conceitos ICT. Se você opera conceitos ICT, vai fazer mais sentido os próximos slides para ti. Mas, de qualquer forma, é para todo operacional. Você vai usar ele em condições de baixa probabilidade, ou seja, tu vai arriscar menos, porque não faz sentido tu arriscar mais em uma negociação que você não tem uma probabilidade alta de acerto, né? Então, a ideia é gerenciar o capital, a ideia é tu amenizar perdas, certo? E quando você tem uma sequência de 2 derrotas seguidas, o que eu faço? Quando eu comecei meu dia, ou eu tenho na semana 2 derrotas seguidas, 2 perdas, a terceira entrada, eu normalmente negocio uma negociação por dia. Ou seja, no meu terceiro dia, depois de 2 perdas diárias seguidas, né? Eu vou estar reduzindo pela metade, que é o nível mais baixo. Ou seja, exemplo, eu tenho uma conta de 100k, eu risquei $1.000 por operação. Ou seja, eu estou 2.000 negativo. O que eu vou fazer na terceira negociação? Em vez de fazer $1.000 por risco, eu vou colocar $500. Para buscar sempre 1 para 2 por ali, para mim tentar chegar ao equilíbrio de volta que eu estava. Se eu comecei segunda-feira com uma perda, terça-feira com outra perda, na quarta eu vou diminuir o meu capital, o capital de risco, né? Eu vou diminuir o valor em risco. Se eu negociava com 1.000, eu vou negociar com 500. Para buscar 1 para 2, talvez. Ou seja, se eu acerto 1 para 2, você tem uma negociação de 1 para 2, reduzindo pela metade. Na quarta-feira, eu eliminei dessas perdas que eu tive durante a segunda e a terça. Ou seja, é como se eu tivesse só perdido na segunda-feira, com um lote cheio, né? Com um contrato cheio, com um risco cheio meu. Perfeito? Isso vai te ajudar muito até você voltar ao equilíbrio que você estava da conta. Exemplo, eu comecei com a conta na semana 100k. Eu vou fazer fracionado, dividir em duas, né? Pela metade, até
eu chegar ao drawdown de 100k novamente. Eu estava com 98, eu vou voltar com um operacional de trading com 50% só do que eu costumo, né, com um contrato cheio. Eu vou estar negociando só 50% disso, 50% de risco, até chegar ao 100k novamente. Do 100k eu começo novamente a arriscar 1000. Essa é a ideia, tu trabalha a probabilidade, tá? Vamos aqui, ó. Se, por exemplo, aqui eu perdendo, vamos aqui nos 10%, né? Aqui com os 10% eu tenho 10 perdas seguidas, né? Exemplo, eu comecei a conta com 2 perdas seguidas, ou seja, eu tenho mais 8 com esse lote cheio, né? Se eu corto o risco pela metade, eu aumento as minhas tentativas. Então, pelo menos em 4 vezes mais, ou seja, em vez de 8, eu vou ter mais 12 total. Não sei se ficou claro para vocês. Por quê? Porque eu reduzi pela metade. Em vez de eu fazer as próximas 8 tentativas com 650, eu vou fazer 12 com 325. Eu reduzo pela metade. É assim que tu vai calibrando o teu patrimônio da conta até chegar no equilíbrio. Ou seja, até chegar novamente 250k. Para mim arriscar 650 por operação novamente. Perfeito? É uma maneira muito boa para tu não estourar a conta, tá? Vamos lá, os critérios que eu uso para baixa probabilidade. Para quem opera conceitos de ICT, perfeito? Se Londres expandir em uma direção, a liquidez da máxima ou mínima da seção asiática, tá? Se isso já aconteceu. Ou se a liquidez já foi atacada antes da abertura das ações, que é 9h30 horário de Nova York e 10h30 horário de Brasília. Se o DXY não está inversamente correlacionado aos índices, então ele tem que estar correlacionado, tá? O oposto dele, ele tem que estar. Perfeito. Ou se os índices todos não estão sincronizados para a mesma direção. Exemplo, Nasdaq subindo, S&P descendo, Dow Jones, sei lá, lateralizado. Isso é uma não sincronização das ações, tá? Dos índices. Então, eu não negocio nessas probabilidades, tá? E normalmente eu nem coloco baixa probabilidade, nem negocio nada, eu deixo de fora. Mas se você quiser negociar, aqui é uma maneira de você negociar com 5% só de risco. De média probabilidade, que é o que eu sempre estou negociando, tá? E está sendo muito assertivo. Quando tivermos determinado que não estamos em condições de baixa probabilidade, e uma configuração de negociação se apresenta. Ou seja, se não tiver toda essa parte aqui, se Londres não se expandiu em direção à liquidez, se não foi capturado ainda, não foi um ataque ainda à liquidez antes das aberturas, a gente está em média probabilidade. Ou seja, eu busco liquidez da máxima, né, ou da mínima do dia anterior. Eu espero ser atacada essa liquidez, né, e eu aguardo o preço, né, mostrar um desequilíbrio, que o algoritmo mostre um desequilíbrio, perfeito? E aqui, no caso a liquidez da máxima ou mínima da semana anterior também, se ela foi atacada ou não. E eu espero aqui, por ser semanal, eu espero pelo menos em um time de 5 minutos, o algoritmo causar desequilíbrio de preço, certo? O preço atacando a liquidez e neutralizando um lado do mercado, ou seja, neutralizando uma máxima ou uma mínima, né, tanto os vendedores quanto os compradores, e o algoritmo mostrando que não quer subir se for venda após neutralizar compradores, ou mostrando que não quer descer se for uma compra após neutralizar vendedores. O algoritmo está me mostrando isso. Um exemplo, tá? Foi essa entrada minha aqui, tá? A gente, no diário, na sexta-feira, a gente teve essa lacuna aqui, tá? Esse desequilíbrio de preço, certo? A gente teve nos 5 minutos aqui essa reação. Ó, pode ver que o preço fez aqui o Judas Swing.
nessa região, perfeito. E aqui, capturou aqui essas mínimas, tá? Por conta do pre-all. Certo? Perfeito. Aqui o preço segurou nesse desequilíbrio, me mostrou reações em 5 minutos, certo? Causou desequilíbrio nessa região aqui. O que eu fiz? A primeira entrada minha foi nessa região aqui, ó. Nesse que teve, ó. O preço negociou aqui nessa região, certo? E aqui ele teve esse desequilíbrio. Eu abri uma ordem aqui, ó. Acho que foi bem aqui. Certo? Ó, se a gente colocar aqui, ó, ele já me deu a quantidade de contrato que eu precisaria, 2.88. Eu entrei com 3, certo? 3 lotes cheios aqui. E deixei meu risco aqui, perfeito? Como o preço quebrou essa região, eu vi que o algoritmo realmente estava andando a favor no meu direcional, certo? Fui lá e diminui o risco. Né? Tava aqui, tava 18, eu coloquei acho que para 8, um pouquinho abaixo aqui é mesmo, certo? Ou seja, eu diminui pela metade o meu risco da operação. O que era 650 aqui, eu coloquei 325 aqui porque eu fui escalonando o meu stop. O preço realmente reagiu nessa região aqui, estopou pela metade. Como eu tinha reduzido pela metade, eu abri outra negociação e foi bem aqui, ó. Realmente por conta do Judas Swing, tá? E coloquei o meu stop um pouco mais abaixo aqui, ó. Certo? Eu arrisquei com lote 3 e tive o ponto de saída mais ou menos aqui, ó. Que deu um pouco mais acima. Vou ver se eu pego aqui e vou mostrar no vídeo. Pera aí. Que foi essa entrada aqui, ó. Ó, pode ver que aqui nessa negociação e fechei aqui em cima. A primeira aqui foi o stop, certo? Entrei novamente aqui. Depois o preço fechou tudo isso daqui. Mas enfim, como eu já tinha tomado um stop, por mais que foi pela metade, eu garanti lucro, tá? Perfeito? Então, é nessa região que a gente vai estar fazendo de média probabilidade, certo? E a configuração de alta probabilidade, que é os 20% que a gente arriscaria, tá? Quando? Quando a nossa configuração de negociação tiver toda mostrando que realmente é essa nossa entrada, tá? E tiver coincidindo com os seus critérios comerciais. Em um dia de alto impacto, tá? No caso, como eu negociei sexta-feira, teve o pre-all, poderia muito bem entrar com 20%, mas o que eu fiz? Eu sempre mantenho 10%. Esse de 20% eu não gosto de estar negociando, perfeito? Gosto de trabalhar mais o drawdown que eu tenho. Em um dia de expansão de preço, o ataque da liquidez ainda não foi alcançado e você já tem um lucro no dia, ou seja, tu já tem uma margem para tu trabalhar. Então, é um dia que tu já teve um ganho. Você vai lá, negocia esse novamente para poder trabalhar com esse lucro, perfeito? Portanto, se você perder nessa segunda negociação, tu não vai estar perdendo o capital todo, né? Ou não vai estar em dia de perda, só vai estar voltando para o equilíbrio desde quando tu começou o dia. A conta não deve estar negativa, tá? Porque você precisa de um fôlego para respirar e aproveitar as suas tentativas predispostas no gerenciamento que você confirmou quando ia operar, perfeito? Então, se tua conta está negativa, nem adianta querer colocar 20%. A ideia é, quando a conta está negativa, tu diminui o risco, para tu conseguir trabalhar mais e não torrar a conta de uma paulada só, né? Uma observação aqui, se a primeira negociação nesse critério resulta em perda, você deve parar imediatamente de negociar no dia e voltar no próximo dia usando os critérios de baixa probabilidade, ou seja,
Se você perdeu 20% aqui do drawdown teu, nessa daqui, você não vai abrir nenhuma outra negociação, vai fechar o gráfico, não importa se você estava certo, errado, se o gráfico fez isso, aquilo, vai fechar, tá? E vai voltar no outro dia, talvez na outra semana, se for numa sexta-feira. E na próxima que você voltar, a próxima negociação vai ser reduzir pela metade. Tu vai ir para baixa probabilidade. Tu vai por 5%, em vez de 20%, tu vai reduzir para 5% por operação. Perfeito? É assim que você vai estar gerenciando mesas de futuros. Por quê? Ao contrário, diferente, né, de uma mesa de Forex, o drawdown é muito baixo. O drawdown de uma mesa de futuros é 3% em vez de 10% que a gente tem de uma conta de mesa de Forex. Então, tu tem que trabalhar isso a teu favor. Certo? E a gestão comercial que eu adoto sempre para minhas negociações, tá? Sempre aceite totalmente o risco antes de entrar em uma negociação. Você deve fazer isso para ter a mentalidade adequada e evitar negociações de vingança. Ou seja, tomou a perda, vai lá, quer se vingar no mercado achando que o mercado te deve alguma coisa, vai lá, entra novamente, vai entrando. Cada stop que tu toma, a tua tomada de decisão, ela é ofuscada, tu não toma decisões racionais, só emocionais, e aí tu vai estourando a conta, tá? Um trader profissional entende que perdas são custo de fazer negócios. Ou seja, se tu aceitou $625 de risco antes de tu estar abrindo a operação, é esse risco que você vai assumir. E tá tudo certo se tu perder. Amanhã é outro dia, a próxima negociação há de vir e você pode se tornar lucrativo mesmo assim, certo? Como normalmente eu gerencio minhas negociações, tá? Durante as operações. Quando o preço vai ao meu favor, fechando acima de uma máxima ou uma mínima do prazo curto, foi esse caso aqui, ó. Quando o preço vem aqui nessa região, eu já, aqui ó, na primeira entrada, né? Vamos colocar aqui na primeira entrada, meu risco estava aqui, certo? Quando ele foi a favor, alcançou uma máxima aqui em curto período, o que eu fiz? Eu reduzi meu stop estava aqui embaixo, né? Eu reduzi para cá, porque não fazia sentido. Se realmente o algoritmo, se realmente o preço busca vir aqui nessa região, não faz sentido o preço descer aqui novamente, tá? Então, eu diminui meu risco, certo? E aqui foi a mesma coisa. Quando eu entrei nessa região aqui, certo? Com o meu stop aqui embaixo aqui. Quando o preço atingiu essa região, eu fechei as ordens. Mas antes de fechar as ordens, meu stop já estava no 0 a 0. Por quê? O que eu via? Se o preço realmente quisesse buscar, ele buscaria esse desequilíbrio aqui. Foi o que fez. E assim por diante, né? Até buscar essas máximas aqui para ser neutralizada. Perfeito? E foi assim que aconteceu. Como eu sei que Judas assim, é uma negociação de alta probabilidade, por mais que eu não goste de estar arriscando 20% do drawdown, eu arriscaria tranquilo, mas o que eu fiz? Eu fracionei aqui. Como aqui eu perdi só metade do que eu já estou disposto a perder no dia, eu abri outra operação aqui, fazendo 2 negociações no dia, e mesmo assim ainda estando gerenciado. Se eu perder essas duas, seria tranquilamente o cálculo que eu faço diariamente. Então isso não me afetaria, porque eu aceitei aquele risco desde o começo, perfeito? Então, conforme o preço vai oscilando, eu movo meu stop abaixo, né, ou acima daquela mínima, né, que o preço teve a expansão. Normalmente, tá, eu já fiz um cálculo e já percebi isso. Tu reduz pelo menos 25 a 50% do teu risco cheio. Então isso te dá mais fôlego para tu negociar mais, tá? E quando o preço chega a 80% do caminho até o ponto de neutralização, o sell side liquid ou buy side liquid, ou eu fecho toda a minha posição, que foi o caso da sexta, ou eu garanto pelo menos 80% do lucro. Eu fecho 80% do contrato e deixo o restante rolando. O que eu penso? Eu penso que é melhor a gente estar 80% certo do viés da negociação que entrou com lucro garantido, do que estar 100%
com break-even. Ou seja, eu vou segurar 100%, não sei o que. Aí o preço vem e volta no teu break-even. É melhor a gente estar, nesse caso, 80% certo, né? Com o lucro garantido praticamente uma mão cheia, do que esperar pagar para ver e para estar certo só por uma oscilação mínima do preço. Eu vou movendo, tá, o meu risco conforme o algoritmo vai mostrando que a minha visão sobre a negociação está correta. Eu estou sempre buscando 2 para 1, né? 2 RR por negociação. O que você deve evitar? Gente, isso daqui é algo que muita gente vem me perguntando, é algo que todo mundo que eu converso assim que não é consistente fala que pega muito, que é o overtrading, né? O que é o overtrading? É negociação excessiva, ou seja, tu abrir 10 ordens no mesmo dia e perdendo 5% no dia com várias entradas, né? O problema não é tu perder 5% se tu tá gerenciando aquele 5%. O problema é tu abrir 10 ordens no dia de 0,5% e fechar o dia com 5% de perda, sendo que você não parou, não soube a hora de parar. O overtrading é não saber a hora de parar, tá? Negocie no máximo 2 operações no dia. Esse é o maior assassino de conta, tá? O overtrade é o responsável por maior quebra de conta. Então, com overtrading, você facilmente pode querer reverter a ordem e caçar negociações onde não existem, somente para alimentar o seu ego e querer estar certo o tempo todo. Se você peca nisso, trabalhe sobre o seu ego. Ganha mais quem é mais disciplinado, tá? E leva isso de maneira profissional. Entendendo que amanhã tem mais e pode ganhar. E você pode ganhar mais amanhã. Perfeito? Como evitar o overtrading? Defina um horário de negociação. Exemplo, das 10h30 ao meio-dia, tu vai ter só esse horário para negociar. Tá? Uma negociação por dia, com contrato cheio, com aquele risco cheio total que tu predeterminou. Busque menos risco-retorno, tu vai ganhar na assertividade, perfeito. Não abra negociação fora do horário pré-definido. Se tu definiu o teu horário das 10h30 ao meio-dia, não abra negociação após esse horário ou antes, não faz sentido, tá? Busque menos risco-retorno, ganhe na assertividade. Se o algoritmo não fez o que você estava definido, realmente você não estava alinhado com ele. Busque uma nova negociação no outro dia. Não adianta querer achar que vai estar sempre certo, achar que por mais que de experiência que você tenha no mercado, você vai estar sempre certo. Não existe isso, tá? E consistência ganha jogo, tá? Não adianta querer falar o contrário disso. Todo mundo sabe que quem faz dinheiro isso daqui é quem é consistente, quem está direto negociando e sendo lucrativo a longo prazo. Não adianta querer fazer tudo em um dia, tudo em uma semana, que não é assim que funciona. Perfeito? E é assim que eu queria passar essa gestão de risco, né? Sobre as mesas futuras, que tem algumas coisas que são diferentes do Forex.